Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito carinho para vocês. Hoje vamos olhar para um tema sempre atual, que é o do sofrimento. E vamos fazê-lo sob a perspectiva de Paulo em sua carta ao povo de Colossos. Ouçamos o que Paulo nos diz no capítulo 1, versículos 24 a 28 dessa carta. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo que é a igreja. Dela fui constituído ministro, em virtude da missão que Deus me conferiu de anunciar em vosso favor a realização da palavra de Deus. Mistério este que esteve escondido desde a origem às gerações passadas, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes quis Deus dar a conhecer a riqueza e glória deste mistério entre os gentios. Cristo em vós, esperança da glória. A Ele é que anunciamos, admoestando todos os homens e instruindo-os em toda a sabedoria, para tornar todo o homem perfeito em Cristo. Vamos nos fazer uma pergunta que provavelmente surge para muitos. Paulo está sugerindo que faltou algo aos sofrimentos de Cristo para salvar a humanidade? Se olharmos para o versículo 20, que vem logo antes dessa passagem, ele afirmara que Deus, por intermédio de Cristo, tinha reconciliado consigo todas as criaturas da terra e do céu, restabelecendo a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus, ao preço do sangue de Cristo na cruz. Portanto, ele estava afirmando que o poder do sangue derramado na cruz foi capaz de realizar a reconciliação de todo o cosmos com Deus. Como podemos conciliar esses dois textos? A resposta está em que são diferentes a realidade objetiva do acontecimento da cruz e a participação subjetiva de cada pessoa. Falando objetivamente, nada falta ao sofrimento de Cristo, totalmente Deus e totalmente homem. É o que o verso 20 refere. Ocorre que nos versos 24 a 28, Paulo não está falando desta objetividade, mas da sua própria participação nos sofrimentos de Jesus. Assim, o que falta, subjetivamente falando, é a nossa participação na cruz. Tomarmos a nossa cruz e seguirmos Jesus, como ele mesmo ordenou. Na verdade, no contexto da carta, Paulo estava querendo explicar aos colossenses por que razão ele estava preso, esperando ser executado. Se Cristo é o Senhor de tudo, ressuscitado e junto do Pai. Então ele explica que está sofrendo em união com Cristo pela salvação do mundo. E indiretamente, o apóstolo fala do mistério da igreja nessa passagem. Por que afirmo isso? Porque ele menciona que se regozija em seus sofrimentos suportados pelos colossenses e que em sua carne completa as aflições de Cristo pela igreja, seu corpo, do qual Paulo se tornou ministro. Assim é que ele pode afirmar que o mistério escondido pelos séculos e gerações foi agora manifestado aos santos de Cristo. Na linguagem de Paulo, os santos não são aqueles que estão canonizados ou as almas que estão nos céus, segundo a compreensão moderna. Porém, sim, os santos na terra, aqueles que foram santificados pelo batismo e passaram a pertencer ao corpo de Cristo. As riquezas da glória de Deus significam Cristo em nós, que aqui estamos, como diz Paulo. Cristo em vós, esperança da glória. Se ele estivesse falando dos que já morreram salvos, Cristo não seria esperança da glória, mas glória já obtida. De certo modo, Paulo quer dizer que o próprio Cristo pretendeu que o seu sofrimento redentor, iniciado na Sexta-feira Santa no Calvário, continuasse no seu corpo místico,
que é a igreja na terra. Trata-se de algo difícil de compreender. É um mistério, escondido até então. Significa que sempre que um cristão sofre, como Paulo sofreu, não sofre em vão, mas em união com Cristo crucificado. Assim, preenche subjetivamente o que nas palavras da Epístola aos Colossenses falta aos sofrimentos do Calvário. O corpo humano de Jesus está nos céus e não sofre mais. Traz as chagas, mas já não sofre. Está ressuscitado e sentado à direita do Pai na glória do reino. Porém, o corpo eclesial de Cristo, o corpo místico, a igreja que está na terra, sofre, chamada a ser outro Cristo, e experimenta o mistério pascal. Por isso Paulo está sofrendo. Não apenas a sua evangelização entre os gentios é eficaz para a salvação, mas também a sua participação na cruz de Jesus, através dos próprios sofrimentos, da prisão, do apedrejamento que já sofrera, das perseguições, etc. Tudo isso é parte do mistério de Cristo unido à sua noiva, a igreja, que costumamos chamar de igreja militante, porque está militando, trabalhando na terra. Contudo, também poderíamos chamá-la de igreja sofredora. Paulo era um evangelizador, um teólogo e também um homem de oração e um místico. Compreendia toda a sua missão pela lente da sua união com Cristo, pela lente do mistério de Cristo vivendo a sua paixão na igreja. No mistério de Cristo está compreendida a morte em expiação pelo pecado, porém também para realizar a união com a sua igreja, com cada um de nós, seus membros. Ele habita em cada um, invisível, mas verdadeiramente. Então, quando percebemos em nós o sofrimento e nos perguntamos se fomos abandonados por Cristo, o sofrimento é justamente um sinal de que estamos não abandonados, mas unidos a Ele. O Papa São João Paulo II escreveu uma carta intitulada Salvivit Doloris, que quer dizer sobre o significado do sofrimento humano, em que nos ajuda a compreender tudo isso. Baseando-se justamente na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, o Papa, no número 19 da Carta Apostólica, diz o seguinte: o Redentor sofreu em lugar do homem e em favor do homem. E cada um dos homens é chamado a participar daquele sofrimento por meio do qual foi redimido também todo o sofrimento humano. Realizando a redenção mediante o sofrimento, Cristo elevou, ao mesmo tempo, o sofrimento humano ao nível da redenção, ao valor da redenção. Por isso, todos os homens, com o próprio sofrimento, podem tornar-se participantes do sofrimento redentor de Cristo. E o Papa prosseguiu no número 24 da Carta Apostólica. No seu corpo, Cristo desejou estar unido a cada pessoa e está unido de modo especial àqueles que sofrem. Os sofrimentos de Cristo geraram o bem da redenção do mundo. Esse bem é infinito e inexaurível. Nenhuma pessoa pode adicionar algo a ele. Mas, ao mesmo tempo, no mistério da Igreja como seu corpo, Cristo abriu seu próprio sofrimento redentor a todos os que sofrem. Dessa forma, o homem sofredor participa dos sofrimentos de Cristo em qualquer lugar do mundo e em qualquer tempo da história, completando, do seu próprio modo, o sofrimento que Cristo passou, pelo qual obteve a redenção da humanidade. Então João Paulo II se pergunta: significará isso que a redenção alcançada por Jesus não foi completa? É a nossa pergunta no início dessa postagem. E responde: não, apenas significa que a redenção, realizada por esse amor total de Jesus, permanece aberta ao amor expressado por cada pessoa que sofre. É a dimensão do amor no sofrimento. As pessoas generosas que sofrem com amor, unidas ao Senhor, são como que outros Cristos, que contrabalançam com a própria cruz o peso dos crimes do mundo.
tornadas elas próprias uma só coisa com Cristo sofredor, são eles, homens e mulheres bons, santos, mártires, inocentes, doentes, crianças, humilhados e ofendidos, os que mantêm no mundo, como uma tocha acesa, a esperança da salvação. Uma só mulher humilde que oferece, na sua cama de hospital, os seus sofrimentos a Deus, faz mais pelo bem do mundo do que muitos dos que o governam. Estamos perante a dimensão mais alta a que a cruz elevou as dores humanas. Porque a redenção não se limita aos sofrimentos do Senhor, mas envolve o seu amor por nós. Por isso, a cruz de Cristo pede nossa participação nela, pede a resposta do nosso amor. E uma das maneiras pelas quais podemos responder é unindo os nossos sofrimentos aos de Cristo por amor. O amor transforma o sofrimento, que em si pode ser absurdo e trágico, mas com amor é transformado em redenção. Aliás, é por isso que colocamos o crucifixo nas igrejas e casas, para lembrarmos que a cruz é um sinal do imenso amor de Deus por nós. Quando Jesus amou acima da preservação da própria vida, o que significa um amor total, uma entrega total, quis demonstrar concretamente que assim nos ama o Pai, assim nos ama a Santíssima Trindade. Portanto, essa passagem da Epístola aos Colossenses é como que uma janela para o mistério do sofrimento redentor. E por meio desse mistério profundo, para o mistério do amor redentor. A cruz, como diz uma música do compositor Martim Valverde, revela a realidade do amor de Cristo por cada pessoa. A letra diz: ninguém te ama como eu. Olha para a cruz. Foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.